E aí, meus amigos, bem-vindos à Escola dos 40. Antes de tudo, quero pedir para você, curta o canal aí, compartilhe, se inscreva, clique aí no sininho aí para você ser notificado cada vídeo que a gente postar. Tem um short aqui no canal que eu disse sobre Moisés e sobre a saída do povo do Egito. Em Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz que Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, ali eu te farei uma grande nação e tu serás uma bênção. É uma promessa de Abraão, de Deus a Abraão. Capítulo 15, Deus fala: Abraão, a tua família, a tua descendência será peregrina na terra, ela será subjugada, ou melhor, escravizada por uma outra nação durante 400 anos. E depois eu entrarei lá e subjugarei também a nação a qual tem subjugado a tua descendência, Abraão, e retirarei o povo de lá. E trarei novamente para essa terra que emana leite e mel. Esse é o diálogo de Deus. A história continua, ou seja, a Bíblia continua a descrever a trajetória de Abraão. Abraão vê a cumprir a promessa do nascimento de seu filho Isaque. A Bíblia diz que Abraão morre, Isaque continua a sua história, casa-se com Rebeca, tem 2 filhos, Jacó e Esaú. A Bíblia diz que os 2 tiveram desentendimento. Jacó usurpou a primogenitura de Esaú e depois ele enganou com a ajuda de sua mãe a Isaque, seu pai. Saiu fugido, foi para a casa de seus parentes e aí se casou. A Bíblia diz que depois do casamento ele casou com Lia, com Raquel, e teve mais 2 concubinas. E aí a descendência começa a crescer quando nascem 12 filhos, chamados de patriarcos, 12 patriarcos. A Bíblia diz que dentre eles Deus dá um sonho para José, que era o mais moço na época. E José, ele com o sonho, ele na euforia conta para o seu pai, para os seus irmãos. Os irmãos armam um complô e aí vendem José para os ismaelitas, que por consequência também vendem para o Egito, por consequência também vende para o Potifar. E logo após José chegar no Egito, José começa a se sobressair. A mulher de Potifar faz uma acusação grave contra José. José para na cadeia. A Bíblia diz que depois que ele para na cadeia, passado um período, o faraó teve um sonho. José interpreta o sonho. O faraó coloca José como governador e agora José como governador ele pede para chamar toda a sua família que estava em Canaã. Nesse período, a Bíblia diz que a terra estava passando por fome. Eu já havia dito isso através da vida de Faraó e pela interpretação de José. José agora é o governador e ele chama toda a sua família que estava em Canaã para ir para o Egito para sobreviver o momento da fome. A Bíblia vai dizer que Jacó entra no Egito e aproximadamente mais de 70 almas com ele, ou seja, todos os filhos de Jacó, as concubinas, todo mundo entra no Egito. O tempo passa. A Bíblia diz que José agora leva a sua família e todo o povo israelita para Gósen. E eles ficam lá vivendo da agricultura. Sendo que a Bíblia vai dizer que José, ele morre. E quando ele morre, ele faz um pedido: não deixe meus ossos aqui,
levem para Canaã, porque Deus há de visitar o seu povo. Ou seja, José já tinha a visão de que Deus ia tirar o povo dali. Em Gênesis capítulo 15, Deus também já tinha dito a Abraão. Abraão morreu, Isaac morreu. Agora, José morreu, Jacó morreu, e o faraó que conhecia José também morreu. O povo começa a se multiplicar na terra, e nessa multiplicação do povo na terra, há uma observação que é feita dizendo: esse povo está muito grande, se ele levantar uma guerra, esse povo se levantar contra aquele que fizer guerra contra nós, irá nos vencer. Então o faraó agora decide decretar o infanticídio, matar todas as crianças. É interessante você ver isso, que ele tenta matar todas as crianças, mas aí no meio das crianças a Bíblia diz que existia uma família, Arão, com a sua esposa Joquebede, seu filho Arão, sua filha Miriam e seu filho mais novinho na época da decretação do infanticídio, Moisés. A Bíblia diz que Joquebede escondeu Moisés durante 3 meses, depois não conseguiu esconder mais. E aí a Bíblia diz que ela faz um cesto, joga ele no Nilo, e quando joga ele no Nilo, a filha de Faraó estava indo tomar banho, uma das servas avista o cesto, ela se apaixona pela criança, pega a criança para criar, chama a ama, ou seja, uma ama para cuidar da criança, que de fato era a mãe de Moisés. Moisés é criado no palácio com toda a regalia, com todo o conhecimento, passando a ser um irmão de criação do faraó que seria o herdeiro do trono. A Bíblia diz que agora Moisés cresce, agora ele já é um homem de meia idade, e ele vai visitar seus irmãos, quando ele já tinha descoberto que ele era descendente de judeu, dos hebreus que estavam no Egito. A Bíblia diz que ele vai lá e vê um irmão sendo açoitado pelo egípcio, e ele mata o egípcio e esconde o corpo. No outro dia ele vai lá, quando ele passa a ver 2 irmãos, dois hebreus brigando, e ele fala: irmãos, não briguem uns com os outros, vocês são irmãos. Um dos judeus vira para ele e fala para ele: quem foi que te colocou juiz no nosso meio? Quer nos matar como matou o egípcio ontem? Ou seja, Moisés naquele momento ficou assustado e entendeu: opa, fui descoberto, vão me delatar. E ele sai correndo e foge do Egito. A Bíblia diz que, passados-se 40 anos no deserto, Moisés volta para libertar o povo. A Bíblia diz que o povo clamou, Moisés entra no Egito, e aí você sabe como é que é a história. Êxodo capítulo 2, Deus fala com Moisés. Capítulo 3, Deus começa a preparar Moisés. Capítulo 3 por 4, Moisés entra no Egito e começa a Deus subjugar a Faraó. Em Êxodo, no capítulo 10, a Bíblia diz que o povo começa a sair do Egito. E a Bíblia relata assim, e depois de 430 anos, o povo sai do Egito. Aí a pergunta que eu coloquei no short e disse para quem pudesse responder é: se Deus falou para em Gênesis capítulo 15 que a população ia ficar 400 anos, por que ficou 430? Vai aí um conselho para você. Moisés realmente era escolhido. Deus, ele dá a promessa, mas quem escreve a história da nossa vida somos nós com nossos livre-arbítrio. As escolhas são nossas. Moisés, naquele momento, ele se precipitou em ter defendido o judeu, o hebreu, matado o egípcio. Isso custou para a nação de Israel mais 30 anos dentro do Egito. No ano 390 foi quando Moisés cometeu um assassinato.
E ele ficou 40 anos em Midian para depois retornar. O povo faltava 10 anos para sair do cativeiro, ficou mais 30 por causa da atitude de Moisés. Às vezes você está na boca da vitória, está mais perto do que você imagina, mas às vezes você se precipita. Atitudes que você toma que pode custar mais tempo para chegar na promessa. Então quer dizer uma coisa, por mais que você veja Deus falando que era 400 anos, o problema foi que Moisés precipitou-se. Essa é a resposta. Que ele entendeu na mente dele que era o momento, mas não era. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Fica tranquilo, há um tempo certo para tudo. Que Deus abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus dê graça, que a boa mão de Deus esteja sobre sua vida.